Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí para essa nossa live de hoje. Seja bem-vinda, Aliette. Vocês que estão entrando agora, seja bem-vindo, Augusto. Vão dizendo se a imagem está ok aí para vocês, se tá dando para escutar o áudio. Vocês vão dando um okzinho aí se tiver tudo, se estiver dando para escutar. E se a imagem estiver boa. Se travar, vocês vão indicando aqui nos comentários para a gente poder ir dando prosseguimento à nossa live. Então, boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Boa noite, Sinara. Saudade. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos aqui para falar um pouco com vocês sobre um assunto bem pertinente para essa época que a gente está vivendo. Teremos um convidado bem especial para compartilhar essa live aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando agora, né? Fábio, Bruno, Carol, Rosaline, sejam bem-vindos à nossa live. A gente vai ter um papo bem legal nessa noite de hoje, falando um pouco sobre a portaria conjunta do Secretariado Especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia, junto com o Ministério da Saúde, a portaria conjunta número 20, de 18 de junho de 2020, bem recente, que ela fala sobre as medidas que devem ser tomadas para aquelas organizações que se estendem às empresas que estão nesse processo de retomada das suas atividades ou que estão em funcionamento em relação às medidas preventivas de mitigação da disseminação da Covid-19. E aí a gente vai ter a participação aqui de doutora Natália, que daqui a pouco ela vai solicitar aqui e vai entrar na live com a gente, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Mas antes de iniciar, antes de chamar, na verdade, Natália, eu queria me apresentar. Eu também me chamo Natália, sou Natália Souto, sou advogada associada do Mousalas Azevedo, já faço parte do corpo jurídico do escritório há 5 anos e sou muito grata, porque foi lá no escritório que eu não descobri a minha vocação, porque eu sempre gostei de advogar, mas foi lá que eu me apaixonei pela advocacia, lá eu me encontrei realmente como advogada e eu sou muito grata por fazer parte desse seleto grupo, né, de advogados que é o Mousalas Azevedo. E aí eu faço parte da equipe civil do escritório e tenho especialidade na área de direito sanitário, mais especificamente no setor de alimentos. A minha expertise mesmo é nessa área, mas hoje eu faço parte e componho a equipe civil lá do escritório Mousalas Azevedo. E, como eu disse, a gente vai ter aqui nessa noite a participação de outra advogada que também vai compartilhar com a gente um pouco sobre esse tema que eu já fui colocando para vocês que foram entrando. E aí eu vou esperar ela me solicitar. Ela também é Natália. Eu costumo dizer que lá no escritório, eu acho que o Mousalas Azevedo, ele é, aqui em João Pessoa, o metro quadrado que mais concentra gêmeos e Natália, porque é um bocado, né, lá no escritório. E aí eu vou ver se ela já entrou aqui para que a gente possa ir dando início a esse bate-papo. Na verdade, que a gente vai falar, como eu fui falando para aquelas pessoas que entraram no começo, sobre essa portaria conjunta do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde, sobre essas medidas preventivas para aquelas organizações que estão em funcionamento e aquelas que estão num plano de retomada. Deixa eu chamar... Eu acho que agora vai. Tá aguardando a sua conexão, Natália, para a gente poder começar. E aí, Oi, seja boa bem-vinda, doutora noite. Natália Almeida. Boa noite. Obrigada, Nath. Duas Natálias juntas e eu sou a É para Natália confundir o Almeida. cliente, né? Eu sou a Natália Almeida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Natália. A live das Natálias hoje, né? Isso. A nossa live. E aí vocês vão dizendo também nos comentários se está tudo ok com o áudio, com a imagem também dela, para que a gente possa ir dando prosseguimento. E eu já estava adiantando aqui para o pessoal, antes de você se apresentar, Natália, sobre o que a gente ia tratar nessa live de hoje.
o tema, a temática da nossa live. Mas antes da gente iniciar, eu queria que realmente você pudesse se apresentar para que as pessoas, para aquelas pessoas que ainda não lhe conhecem, pudessem lhe conhecer, e aí a partir daí a gente vai dando andamento na nossa live. Meu nome é Natália Almeida e eu sou responsável, eu participo da área previdenciária e trabalhista do escritório Mousalas Azevedo. Já acompanho a equipe há 3 anos, o tempo passa super rápido e só coisa boa. Assim, é uma equipe, como você disse, é um grupo muito seleto de advogados junto e estamos enfrentando esses desafios que a pandemia trouxe para a gente. A equipe trabalhista em si está enfrentando grandes desafios com as mudanças, com a aplicação de medidas nas empresas. Então, por isso que a gente decidiu estrear essas lives no escritório, no Mousalas Azevedo, porque é importante. É importante para as empresas. A gente tá começando, está lutando, na verdade, pelas medidas mais leves, para que as empresas voltem a funcionar, para que a economia volte a rodar. Então, a gente precisa se adequar. Então, depois de 3 meses aí enfrentando muitas dificuldades, muitas empresas paradas, está na hora da gente se organizar para voltar, porque tem muita coisa para se fazer. E hoje a gente vai falar sobre como as empresas elas vão se adequar em proteção ao funcionário, aos empregados. São muitas dúvidas. Às vezes a gente tem que se adequar a uma medida e lá vem outra. A doença é muito incerta, são coisas muito incertas, então as coisas vão mudando ao longo das descobertas e das coisas que se descobrem com as pesquisas. Então, o que é que acontece? Natália. O que é que acontece? O Ministério da Economia, que é quem determina a maioria das coisas agora nas relações de trabalho, porque não existe mais Ministério do Trabalho, especificamente. O Ministério do Trabalho agora é uma secretaria especial. Então, essa portaria ela é conjunta porque foi o Ministério da Economia junto com a Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Certo? Então, ela foi... A data da publicação dela foi dia 18, publicada no dia 19. E ela vai produzir efeitos até o estado de emergência de saúde. Então, as empresas... Até passar, né, tudo isso? Isso. As empresas... Ela vai sendo modificada com o tempo. Por exemplo, ela fala de questão de vacina. Ainda que a gente saiba que ela se refere à vacina de gripe, às campanhas de vacinação de gripe e tudo mais, mas com certeza ela vai ser modificada no sentido de quando aparecer a vacina para o Covid, como as empresas vão fornecer isso para os empregados e tudo mais. Isso. E aí ela tem uma série de regras técnicas que ela dá um panorama geral daquilo que deve ser feito para quando as empresas abrirem. De como proteger os funcionários e fazer todas as medidas necessárias. Ela dá o panorama geral. Mas Natália, eu só estou achando que para mim, pelo menos, a tua imagem está travando um pouquinho. Eu não sei se o pessoal está conseguindo escutar você direitinho, o seu áudio. Aí eu queria que vocês fossem aí no feedback a gente também sobre se estão conseguindo... escutar e se estão conseguindo ver a imagem direitinho de Natália Almeida. E aí, Natália, só eu queria fazer uma observação importante no início dessa sua fala, e o que eu percebi com essa portaria, e com tudo isso que a gente está vivendo nesse tempo, é que hoje, muito mais do que cumprir uma legislação porque eu preciso cumprir, porque o meu empregador disse que eu precisava cumprir, o meu chefe disse que eu precisava cumprir, ou se a minha empresa não cumprir, ela vai sofrer uma penalidade. Hoje a gente tem um enfrentamento de algo que é bem maior do que isso. A gente está tratando de uma questão de saúde pública, eu preciso me enquadrar nessas novas medidas, em tudo isso que está sendo, na legislação que está sendo posta, não só porque eu preciso estar cumprindo a lei, porque senão eu vou receber uma penalidade, eu vou fazer ou deixar de fazer algo, mas porque estamos vivendo um momento de
uma questão, na verdade, de saúde pública. E aí é a minha proteção, é a minha segurança enquanto empregado, é a segurança da minha empresa enquanto empregador, sou eu como pessoa, sou eu como funcionário. Então, é importante que a gente entenda que o cumprimento hoje dessas medidas que estão sendo adotadas, das medidas provisórias que saem, das resoluções, das portarias, elas precisa passar primeiramente, e assim eu falo como uma opinião e também como um meio de conscientização mesmo, a gente precisa passar por uma mudança de hábitos, na verdade. Eu acho que essa pandemia, ela muito mais do que cumprir a legislação, nós vamos ter que cumprir sempre, né? Mas eu acredito que o cumprimento aqui se dá principalmente por uma mudança de mentalidade e uma mudança de hábito. Porque se a gente vai ver ao longo dessa conversa o que diz a portaria, quais são as medidas que devem ser tomadas, mas basicamente se restringe a algo que passa por uma mudança de pensamento e por uma mudança de hábito. Eu não sei se você concorda comigo. Então, é mudar o meu comportamento diante de algo que a gente, sei lá, achava que aquilo era tão, né, assim, tão sem importância naquele momento, mas que hoje a gente vai precisar fazer o uso de uma máscara, me distanciar do meu colega de trabalho. Então, tudo isso, na minha visão, ela passa primeiramente por uma mudança de hábito, de comportamento e de pensamento, porque, eu volto a dizer, a gente não está só a cumprir o que a legislação nos diz. A gente, né, porque se eu não cumprir, eu vou ser penalizado, mas porque a gente precisa pensar, nesse momento, no coronavírus, em tudo isso, como uma questão de saúde pública. Lidamos com um inimigo invisível, não sabemos onde ele está, a nossa vida precisa continuar, existem empresas, existem organizações que continuam, que estão em funcionamento, que não pararam, existem aquelas que já voltaram e existem aquelas que vão voltar. Então, a gente precisa entender que medidas a gente precisa adotar, e é isso que a portaria vem trazer para a gente, preventivas. Na verdade, ela não vem autorizar quem pode e quem não pode funcionar, mas ela vem trazer uma série de medidas que visam a prevenção, o controle, a mitigação dos riscos relacionados à Covid-19. E aí, eu acho que é nesse sentido que os empregadores e que os empregados e que os funcionários, eles precisam partir desse princípio de uma mudança de hábito. É isso. Se a gente for pensar, por exemplo, uma empresa que recebe o público, se você protege a sua empresa da contaminação, se você toma todas as medidas, o público que frequenta a sua empresa vai estar protegido. Se você exige que ele tome todas as medidas. Se o funcionário está protegido, ele vai estar protegido no trabalho a ponto de não levar para casa. E assim é o caminho, todas as medidas, essa mudança de hábito é a única forma hoje que a gente tem de controlar isso. E aí, o que é importante? A gente vem postando nas redes sociais do escritório a questão do novo normal. E é isso que a gente tem que fazer. Assim, a portaria ela não traz nada de muito diferente do que está sendo disseminado por aí. Mas, por exemplo, essa portaria ela não é a única regra que a gente tem que atentar. Tem inúmeras normas regulamentadoras, as NRs, a gente tem as regras da OMS, a gente tem as vigilâncias sanitárias locais, a gente tem as convenções coletivas, os acordos coletivos, a própria CLT também dá uma série de regras de higiene, de saúde, de proteção à saúde do trabalhador. Então, o que a empresa vai fazer é se atentar a tudo isso e se adequar. A importância de Natália Souto aqui também é que um dos 3 pontos principais da portaria fala sobre educação respiratória. Né? Isso é etiqueta na hora de respirar. É isso. E aí, o que é bem importante, que pouca gente conhece, mas é um dos pontos principais dessa questão da portaria. Porque a portaria, ela fala de 3 pontos. Aplicar as medidas de forma individual e coletiva. Ela fala de controle de identificação de pessoas de casos suspeitos ou de casos constatados.
e fala dessa questão Uhum. da higienização e da etiqueta respiratória. São os três pontos importantes, são três medidas importantes. Basicamente, são essas três que elas vão ser adotadas pela empresa e vão conseguir conter, né, esse vírus no ambiente de trabalho, proteger o trabalhador, proteger a família do trabalhador. E aí eu separei assim, pontos importantes que eu achei que para a empresa é essencial. Primeiro, nesse ponto que Certo, a mas gente está hoje, sim, uma observação que eu queria fazer, Natália, que você disse uma coisa muito importante, que está lá na previsão, está lá no artigo 2º da portaria, que mesmo existindo a portaria e as recomendações e as medidas a serem tomadas, essa portaria, ela não autoriza o descumprimento das normas, dos regulamentos, isso, das regulações sanitárias existentes, que já estão previstas. Então, porque o empregador ou as organizações, elas podem pensar, né, que existe a portaria, só preciso seguir isso aqui, então isso aqui que eu já seguia, eu não vou precisar seguir. Mas o artigo 2º, ele é bem claro e ele fala que a portaria, ela não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras, de regulamentos sanitários, daquilo que já está em vigência. Então, ela não vem para tirar a eficácia daquelas que já existiam. Então, é importante, isso, né, você assinalou isso, de que e aquelas normas também oriundas de acordos e convenções coletivas, elas precisam continuar também a serem cumpridas, porque a portaria, ela vem como um plus, se a gente falar bem grosseiramente, né, ela vem como algo a mais em relação especificamente à questão da pandemia. Mas outras medidas que já eram tomadas, outros regulamentos, outras regulamentações higiênico-sanitárias, elas precisam continuar a serem cumpridas. Na verdade, se a gente for destrinchar mesmo essa portaria, ela é um aperfeiçoamento daquilo que já existe em é, alguns estabelecimentos específicos, como, por exemplo, o setor de bares e restaurantes, eles devem sim estar cumprindo, ainda mais de forma mais rigorosa hoje, essas medidas, mas é algo que a RDC, por exemplo, 216, já regulava isso muito bem. Algumas outras empresas, elas não lidavam tanto com esse tipo de medida, mas é importante a gente deixar isso registrado de que essa portaria, ela não desautoriza nem, então eu vou cumprir só o que está aqui e vou descumprir o que eu cumpri. Não, ela não permite, ela é bem clara, logo no comecinho dela, né, no artigo 2º, ela já traz essa previsão. E o que é engraçado é que geralmente em bares e restaurantes a gente estava acostumado a ter sempre um local de higienização das mãos, ter um álcool em gel ali um pouquinho. E agora a gente vai se acostumar com isso em qualquer lugar que a gente for. Que é bem. E Exatamente. a questão da etiqueta respiratória, que você está muito acostumada, vai ser algo que a gente vai aplicar para a vida, né? E o que Para é a que a vida gente toda, tem? Eu exatamente. talvez também tem um ponto importante também, fora a questão do respeito às outras normas, tem a questão, vou dar ao longo das lives vários exemplos de ramos empresariais, de atividades empresariais. E aí, essa portaria ela vai se adequar para todas as empresas. Ela dá regras gerais, como eu já disse, mas ela não autoriza o funcionamento de nenhum ramo empresarial. Ela não cita nenhum ramo empresarial especificamente, por mais que alguns pontos você vai identificar que é algo mais adequado para a construção civil, por exemplo, Uhum. vai ser mais fácil de identificar as hipóteses. Mas ela não autoriza também, não vai falar especificamente de ramo empresarial nem nada. Certo? E o que a gente tem vivenciado muito são os órgãos, o que estava acontecendo eram os órgãos de fiscalização de proteção ao trabalhador, MPT, a Secretaria do Trabalho, eles atuando em prol dos trabalhadores, em prol da saúde do ambiente de trabalho. E aí as empresas ficavam, e aí a gente segue que regra? Então, já sabe, fora as regras já existentes, as convenções coletivas, essa portaria veio para esclarecer e para dar as regras gerais do que Isso, precisa ser feito no ambiente de trabalho. Certo? A gente vai falar muito de isso. proteção à saúde do trabalhador, mas a empresa também, como responsável pelo trabalhador, ela vai ser fiscalizada. E aí a gente tem que apontar também o que a empresa vai, quais são o que a empresa vai fazer quando for fiscalizada.
Quais são os pontos? Tem um ponto super interessante, por exemplo, que ele fala de as empresas devem evitar que os funcionários assinem documentos individuais, ou seja, para não manipular uma caneta só todo mundo e tudo mais. E aí você fica perguntando, sim, como é que vai se proteger dessa história? E aí a portaria mesmo fala, ela fala de utilização de cartazes, ela fala de Isso. utilização de reuniões, mas aí a empresa vai se documentando, tirando foto. Então, tudo isso a empresa vai poder fazer também para se resguardar, porque os órgãos de fiscalização eles estão bem atuantes mesmo em relação a essa questão de proteção à saúde do trabalhador e combate à Covid-19. Certo? Então, eu separei aqui um ponto. O principal, os pontos gerais. Talvez a gente fale com mais detalhes depois, mas essa portaria seria como ela trata da saúde do trabalhador, mas isso também quer dizer que ela tem que ser aplicada a toda e qualquer pessoa que entre na empresa. Seja fornecedor, seja outra empresa ou um visitante numa obra, por exemplo, uma pessoa está interessada em comprar e visita a obra. Está falando de trabalhador, mas todo mundo que frequenta a Isso. empresa tem que estar adequado a essas normas, certo? É isso que E eu ia aí, até lhe perguntar, Natália, se essa portaria realmente ela se estende, né, aos prestadores de serviço, aos terceirizados, porque para realmente todo não mundo. circula só dentro daquele. O ambiente de trabalho, muitas vezes, ele não se restringe só àquelas pessoas que estão ali efetivamente, que são trabalhadores, Isso. que são empregados, funcionários efetivos daquela empresa, daquela instituição, daquela organização. Então, É, essa portaria, ela também ela vai se estender, né, aos terceirizados, aos prestadores de serviço, todos, até porque se a gente pensar numa questão lógica, a questão da disseminação da Covid-19, ela não vai acontecer só entre aquelas pessoas que trabalham ali. Alguém que vem de isso. fora, principalmente, Justamente. precisa também tomar essas medidas, né? Qualquer pessoa que vai entrar ou sair daquele ambiente de trabalho, ela precisa estar inserida dentro desse contexto de adoção de medidas para realmente evitar a contaminação e a disseminação, caso ela esteja contaminada, do coronavírus. Isso. E aí, para terceirizado, ela é bem específica. Ela fala claramente de funcionários terceirizados. Certo? E fala de outras empresas. Então, às vezes, um fornecedor Uhum. vai lá, entrega alguma coisa, então todo mundo tem que se adequar às regras. Todo mundo que foi inserido no ambiente de trabalho, não necessariamente sendo trabalhador, sendo funcionário daquele local, ele tem que estar dentro das regras e tem que ser fiscalizado pela empresa e a empresa tem que exigir mesmo, certo? Não só pela portaria, como a gente já disse, mas porque é a única forma que a gente tem de combater isso. E E é aí, importante, em Natália, relação... também, só rapidinho, você foi falando aí, eu lembrei, porque às vezes o que, é que a gente tem numa empresa? Tem aquela pessoa que vem entregar água, que vem deixar uma correspondência, e aí Isso, a própria empresa, os próprios empregados e o próprio empregador, ele precisa ser o seu fiscal, ele precisa adotar as medidas e ele precisa fazer com que essas medidas elas sejam eficazes, porque não adianta nada ele dispor cartazes, ele botar, né, fazer toda aquela política de conscientização, mas ele mesmo não se fiscalizar. Então, às vezes vem uma justo. pessoa de fora deixar alguma coisa e aí isso precisa estar bem regulamentado e conscientizado para aquelas pessoas que fazem parte do ambiente de trabalho, mas para que eles também tenham cuidado com quem vem de fora e eles sejam seus próprios fiscais, para quando chegar uma fiscalização, eles já estejam Isso. preparados. Eu costumo dizer que é como se fosse a nossa casa. Às vezes chega uma pessoa de repente na nossa casa, uma visita à nossa casa, está A toda bagunçada, a visita gente corre, sai, é, tentando organizar tudo. Então, se a gente deixa sempre a casa tudo em ordem, no seu devido lugar, quando a visita chegar, né, a gente já vai estar mais. A gente não vai estar com aquela agonia de tentar botar tudo no eixo para. E uma visita muito inoportuna seria o coronavírus, né, que ninguém quer receber. Então, sim, é é a pior importante a de gente se todas. preparar em todos os aspectos com isso aí. E aí, assim, em relação a essa forma de educação dentro do ambiente de trabalho, eu separei o 1.4 do anexo da portaria. Ele fala: as instruções aos Uhum. trabalhadores podem ser transmitidas durante treinamentos ou por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. Aí ele fala cartazes, normativos internos, entre outros, evitando o uso de panfletos.
Mas aí Isso. ele fala em relação aos normativos internos, em relação a comprovante de treinamento. Tem aquela questão da evitar a assinatura individual. Então, a empresa procurar sempre utilizar cartazes, informativos, reuniões, palestras, sempre respeitando o distanciamento, que aí tem uma regra específica que eu vou falar, o distanciamento e a questão dessa questão, tira foto, ainda é fácil. Se faz uma reunião, tira uma foto, comprova que a empresa está De quem esteve promovendo essas presente, né? campanhas, isso. E aí, como eu disse, os 3 pontos importantes, o que é importante saber e ser abordado nesse procedimento de educação dentro do ambiente de trabalho. A questão do coronavírus, saber como é que funciona, como é que são os meios de contaminação, do que se trata. Então, as empresas vão lidar com qualquer tipo Vai ter gente que não vai saber, mesmo com tanta notícia, com todo... Saber do que se trata, por que é que a gente tem que fazer algumas coisas, por que é que tem que higienizar as mãos, por que é que tem que, às vezes, proteger, tem que ter a máscara, como é que usa a máscara. Então, saber como é que se trata, saber como é que o vírus age, tem que ter essa parte didática do que se trata o coronavírus, do que é a Covid-19. E a questão, como eu já disse, de como fazer as medidas de higiene pessoal e a etiqueta respiratória, que você pode até falar um pouquinho depois, ou então, que eu acho bem interessante, principalmente para a questão dos bares e restaurantes, falar um dia específico sobre isso, porque é muito importante, é muito importante. Assim, eu só fui saber desse termo etiqueta respiratória, a gente até pode ter noção do que se trata, mas esse termo mesmo, tão utilizado já, poucas pessoas conhecem, né? Então, as regras e tudo mais é bem importante e é necessário, a portaria determina que os funcionários eles sejam instruídos nesse sentido, certo? E como eu disse, o que é que tem funcionado? O que é que a empresa tem que estar preparada para receber? O MPT, a Secretaria Especial do Trabalho, que é o antigo MTE, a Secretaria de Saúde também, que ela tá atuando com o MPT. A gente já teve casos, inclusive, do MPT fiscalizar e pedir e oficiar a Secretaria de Saúde para conferir em loco a situação do ambiente de trabalho. E os sindicatos. Os sindicatos dos trabalhadores, as empresas também têm o dever de dar satisfação aos sindicatos, porque são os órgãos que foram criados e existem em proteção ao trabalhador e eles podem fiscalizar nesse sentido, sim. Certo? E aí, eu separei também um ponto bem interessante com essa questão como a gente falou, dos 3 pontos. A empresa também tem que saber, tem que se preparar no sentido de saber identificar os casos confirmados, os casos suspeitos e os contatantes, que é algo que essa portaria trouxe com muita ênfase. Então, ela fala bem, ela traz ela dedicou uma boa parte falando do contatante mesmo, porque é importante, né? Às vezes eu não estou com sintoma, eu, né, não estou com a doença, mas eu estou em contato com alguém que, dentro da minha casa, enfim, onde for, que está contaminado, e isso é importante também, se tem um olhar para esse tipo de trabalhador. E aí, nesse ponto, assim, da questão da instrução no ambiente de trabalho dos funcionários, a empresa tem que passar segurança para os funcionários no sentido de ter um canal de comunicação. Então, a empresa, a partir dessa portaria, a empresa tem que ter ciência do que acontece com o trabalhador. Qualquer sintoma de gripe tem que ser monitorado. Qualquer caso suspeito ou confirmado em locais de convivência do trabalhador, a empresa tem que estar ciente. Então, é aquela via de mão dupla. Tanto a empresa tem que disponibilizar um canal de comunicação, como, de certa forma, tem que exigir dos funcionários que os funcionários comuniquem. Ao longo desses 3 meses lidando com essa doença, a gente vê muito as pessoas que se contaminam e preferem não dizer nada a ninguém. Isso não pode existir. A gente, no meio desse... né? Isso, Às vezes o pessoal prefere não dizer para não criar alarde, mas não é assim que funciona, não.
tem que ser dito. O que é que acontece? Nesse meio tempo de medidas provisórias, decisões e tudo mais, a gente teve a questão da Covid ser considerada acidente de trabalho, como doença equiparada à doença ocupacional. E aí, depois de muita discussão e muita dificuldade, resolveu, digamos, impor essa dificuldade de comprovação à empresa. Porque antes era o funcionário que tinha que provar que pegou na empresa. E aí estava dando o ônus de comprovar ao funcionário. E aí inverteu. Agora a empresa, se o funcionário pegar Covid-19 e dizer que pegou na empresa, a empresa é que tem que comprovar que ele não pegou na empresa. Então, por isso que é tão importante que se mantenha todos os cuidados necessários para se comprovar, a empresa ter plena certeza. É bem difícil, porque essa doença é bem misteriosa. Mas a empresa tem que dispor de todos os meios necessários para garantir que não foi no ambiente de trabalho que ele pegou isso. Então, por isso que, inclusive, ele tem que estar ciente dos cantos que a empresa tem que estar ciente dos cantos que o funcionário frequenta. Está todo mundo em isolamento social. Então, tem que saber com quem ele convive, tem que perguntar quantas pessoas você mora. Se for o caso, faz um questionário. Quantas pessoas você mora? Quantas pessoas moram na sua casa? Alguma das pessoas que moram com você teve sintoma gripal de alguns últimos dias? Procurar sempre fazer, pelo menos uma frequência, digamos que é relacionada à doença quinzenal, fazer esse questionário, que é importante para manter essa comunicação, saber o que está sendo feito, saber com quem o funcionário está convivendo. E aí vem a figura do Natália, é importante, assim, nessa sua explanação, eu queria que você até pudesse responder, esclarecer também, porque, né, ok, tem esse funcionário, você fez uma explicação de como, né, essa questão, se esse funcionário está com sintoma, ou se ele convive com alguém, ele é o contatante que conviveu com alguém dentro da casa dele, em algum ambiente, com uma pessoa que estava testando positivo. E aí, quais são as providências para esse trabalhador que ou apresenta os sintomas ou que está convivendo com alguém que apresenta a doença, e quais reflexos terá diretamente para esse trabalhador? Como é que o empregador ele precisa se posicionar e como é que o trabalhador ele também, que reflexos isso vai gerar? Porque realmente existe essa questão de, você falar um ponto importante, muitos ficam com medo de revelar que estão com sintoma ou que tiveram alguma coisa, ou que tiveram a doença, ou que estão com a doença, porque ficam com medo de serem dispensados, né? E aí ainda existe, para aquelas pessoas que são menos instruídas, não é nem vergonha, mas assim, né? Uma questão de esconder, de não querer revelar que estão com a doença. E aí, qual seria realmente, assim, a providência que o empregador vai tomar, e quais seriam os reflexos para o trabalhador nessa questão de ser, ou você ter o sintoma, ou você ter a doença já, ou você ser contatante com alguém que tenha o vírus. E aí, então, nesse caso, entramos 3 figuras, digamos. O confirmado, que aí a portaria considera o confirmado, obviamente, com o teste positivo, ou a pessoa com todos os sintomas, ou um sintoma de síndrome respiratória grave, associada a qualquer um dos outros sintomas, febre, dor de garganta, essas coisas. E aí ele fala que tem que ter os sintomas e ter tido contato com alguém que teve e foi constatado, que positivou. Então essa pessoa ela já é considerada, deve ser considerada pela empresa como caso confirmado. E aí, para todos os efeitos, seja em caso confirmado, caso suspeito ou contatante, tem-se o prazo de afastamento de 14 dias. A única diferença aqui, para a Covid-19, constatado os casos confirmados, a gente tem uma situação diferente. Todo mundo sabe que a empresa ela é responsável pelos 15 primeiros dias de atestado de qualquer doença, e os dias seguintes são de responsabilidade do INSS. Para a Covid-19, tem uma lei específica que fala que a empresa até pode pagar, se for Covid-19. A empresa até pode pagar,
mas ela depois é ressarcida pelo INSS. Depois pede o ressarcimento. Tem esse ponto importante também. Em casos confirmados, certo? E aí, nesse caso, fica aquela questão do novo normal. A gente não sabe como é que o INSS vai encarar a questão do coronavírus, por exemplo, porque tem o código da doença. Cada doença tem seu código internacional. Então, a doença coronavírus é diferente da Covid-19. Os CIDs são diferentes, os códigos são diferentes. Então, a gente não sabe. Tem muita gente que não está com a oportunidade de fazer o teste, é chamado, tem todos os sintomas e não tem a confirmação. Então, essas pessoas, na maioria das vezes, elas estão recebendo o atestado de 14 dias ou de 15 dias com o CID de coronavírus. Então, inicialmente, as empresas elas estão pedindo ressarcimento ao INSS e aí está se aguardando porque o INSS também não está funcionando. Então, a gente está aguardando para saber como é que vai funcionar, como é que o INSS vai encarar, se vai ser o código da doença Covid-19 ou se vai ser também coronavírus ou síndrome respiratória aguda, que tem várias outras doenças relacionadas, né? E aí tem a questão do suspeito em relação aos 3 casos que eu havia dito. Os confirmados, os suspeitos. Os suspeitos também com 14 dias de afastamento, certo? E aí, nesse caso, como você é suspeito, talvez você nem tenha necessidade de ir para um hospital, então você não necessariamente tem um atestado médico, mas só pelo fato de você ser suspeito, você tem que se afastar 14 dias da empresa. E a empresa é responsável por esses 14 dias de salário. Você não tem prejuízo, o funcionário não pode ter prejuízo no salário. A gente está encarando uma realidade em que várias e várias pessoas estão com sintomas e a Secretaria de Saúde não tem o fornecimento, não tem condição de fornecer a quantidade de teste necessária para todo mundo. E o que é que essa portaria traz? Se a pessoa fez o teste e deu negativo, volta a trabalhar. Esses 14 dias eles podem ser interrompidos. Ou se ela está 72 horas sem sintoma, ela volta a trabalhar também. O que é bem complicado. Porque a empresa vai ter que confiar. A empresa vai dizer, e aí, como é que tu tá hoje? E aí, é aquele canal de comunicação, sempre mantendo o contato. E aí, o que eu não disse é que esse canal de comunicação ele tem que ser ativo. Não é só presencial. A empresa está disponível por empregado, por WhatsApp, por telefone, por todo canto. Certo? Porque ele, à distância, ele pode fazer qualquer tipo de comunicação à empresa. E aí a figura do contatante, que foi uma novidade para mim nessa portaria, que aí ele fala 2 coisas. Quem é contatante? É quem teve contato com uma pessoa suspeita ou quem teve contato com uma pessoa confirmada. E aí quem teve contato com a pessoa confirmada, ela também fica 14 dias afastada do trabalho. E que é complicado para a empresa ter que lidar com esse afastamento de um funcionário, e aí o que é que vai se levar em consideração? Ver se qual foi o último dia, pega o caso confirmado, ver se qual foi o último dia que o funcionário teve contato com essa pessoa infectada e conta-se 14 dias a partir dessa data. Então, o funcionário tem que estar ciente de que tem que explicar. Ei, eu tive com tal pessoa, tive com um primo, a minha mãe, com um irmão, que a gente descobriu que ele está com a doença e eu estive com ele há 5 dias. A empresa determina um afastamento imediato e conta-se, a partir do último dia de contato, 14 dias, e a empresa tem que arcar com esse salário. Com a pessoa que Natália, confirmada, é o contatante, caso confirmado. Contatante com caso suspeito não determina. Aí, como é que esse empregado, esse trabalhador, ele vai... No caso, eu acredito que seja desse contatante, seja apresentando o exame da pessoa que ele teve contato. Isso, tem que documentação específica. Existe uma documentação específica que o trabalhador ele precisa apresentar ao empregador para que ele tenha... Mesmo que só o atestado é suficiente do médico, o que é que ele precisa apresentar enquanto documentação, resultado do exame. Para aqueles que estão com sintoma, não tem como, só o sintoma, né, são suspeitos, não tem ainda um resultado de um exame. Como é que eles podem comprovar tudo isso para que eles sejam afastados
do seu ambiente de trabalho durante esses 14 dias? O contatante de caso confirmado, ele tem que confirmar realmente, ele tem que comprovar que com quem ele manteve contato está confirmado com Covid-19. O contaminado, né? O que positivou, não tem muito o que fazer. Mostra o atestado e a empresa também, de posse desse atestado, tem que fazer o pedido de ressarcimento ao INSS, que eu havia falado. E a questão a questão do suspeito, para mim, é que é o mais complicado. Porque a pessoa vai simplesmente dizer que está com um sintoma, a empresa... É muito caro para a empresa submeter um funcionário a um exame, por exemplo, para constatar realmente que ele está com um sintoma. Aí tem que afastar e tem que ficar monitorando. Tanto ele pode dizer que está com sintoma, como não pode. Mas aí, nesse caso, o ideal, o caso de suspeito é o mais complicado, como eu disse. Não necessariamente a pessoa vai para um hospital, até porque hoje a indicação é de que não se vá para hospital, para UPA, por qualquer motivo. Até porque o risco é grande. Então, essa portaria dificultou nesse sentido. Porque aí qualquer caso suspeito dificultou, mas a empresa também não tem tanta opção, né? Tá com suspeita, tem que se afastar. Porque é melhor um suspeito longe da empresa do que um suspeito que não diz nada, do que não contamina e o prejuízo é muito maior, é capaz de parar a atividade, ter que mudar tudo, todas as medidas. Inclusive, a portaria ela fala disso. Se houver contaminação, muitos casos de contaminação ou de casos suspeitos, tem que parar tudo e modificar todas as medidas que foram adotadas. Então, é muito melhor ficar fiscalizando, enchendo o saco mesmo de funcionário para saber como é que ele está, como é que a família está, do que ter um prejuízo dessa forma de ter que paralisar a empresa, mudar tudo dentro da empresa, higienizar tudo dentro da empresa. Então, tem que ser dessa forma mesmo que vai acontecer. Ô, Natália, o Flávio fez uma pergunta aqui que eu queria, né, que ela soma daqui. Ele pergunta, né, se um funcionário assintomático, ele poderá contaminar os outros, pode ser responsabilizado com advertência ou com dedução salarial. Aqueles casos dos assintomáticos, né, que não sabem que tem a doença, e aí ele pode sofrer algum tipo de penalidade se ele contaminar os seus colegas? Não, ele não pode sofrer. Ele só pode sofrer uma sanção, uma advertência, uma suspensão. Ele só pode se ele não obedecer às regras. Então, essa portaria ela veio justamente para aplicar de uma forma geral, porque a questão do assintomático, ela é complicada porque às vezes nem o funcionário, na maioria das vezes, o funcionário não sabe que tem a doença e que se infectou. Então, pelo fato dele ter descoberto posteriormente que já teve a doença e que suspeita-se que foi ele que passou para outras empresas, por isso ele não pode ser advertido. Mas também é por isso que a empresa ela tem que tomar todos os cuidados, independente de estar com sintoma ou não estar com sintoma. Entendeu? A pessoa... Ninguém sabe quem é que tem, quem é que tá, quem é que já teve. Então, aplicar todas as medidas. E se o funcionário, qualquer funcionário desobedecer qualquer uma das medidas, aí sim ele pode ser advertido, suspenso. E suspensão, ela implica na redução, tem uma redução de dia de trabalho. Os dias de suspensão é reduzido de salário, conta-se como falta, por exemplo. Então... ele não pode ser punido por ter infectado outras pessoas, mas ele tem que... Todo mundo tem que ter o mesmo cuidado justamente pela figura do assintomático, que é complicado a gente lidar com isso, certo? E aí, tem outro ponto também, em relação à fiscalização, o que foi que eu separei? O ponto 2.11. A organização deve manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização com informação sobre trabalhadores por faixa etária, trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que podem estar relacionados a quadros mais graves de Covid-19, casos suspeitos, casos confirmados, os contatantes e todas as medidas que foram tomadas para adequação dos ambientes de trabalho.
Então, quando a pessoa for, quando a empresa ela for fiscalizada, tem que ter tudo isso documentado. E aí é o que entra a orientação da empresa. Toda empresa ela tem que ter o programa de riscos ambientais e o programa de saúde do trabalhador. Então, o PPRA e PCMSO, que é feito por empresas de segurança relacionadas à segurança do trabalho. Então, pode ser elaborado um específico para o Covid-19. Muita empresa tem feito isso, que já tem um plano, já tem um programa de proteção à saúde, e aí ela faz uma adequação referente ao combate e às medidas contra a Covid-19. Ou um plano de contingência, que aí esse plano de contingência diz exatamente quais são as medidas que foram tomadas na empresa, faz um checklist de tudo que tem, em relação a, por exemplo, um controle de ponto. Na minha empresa, tem mais de 20 funcionários, e aí a maioria sai na mesma hora, e precisa todo mundo bater o ponto na mesma hora. Então, nesse plano de contingência, ele vai ter a distância, tem que ser mantida a distância na hora de bater o ponto. Se for ponto eletrônico, tem que ter uma pessoa lá higienizando, ou cada um pega um papel, higieniza o local, higieniza a mão e bate o ponto. Então, tudo tem que ser documentado e tudo tem que ser previsto. Refeitório, a portaria fala sobre isso, se a empresa tem refeitório, que aí também já é interessante você no seu expertise, falar sobre isso. As regras de distanciamento, a portaria fala de distanciamento mínimo de 1 metro. Mas aí a gente já vê a maioria das regras específicas, como a gente se referiu antes, regras específicas que falam de distanciamento mínimo de 1,5 metro. 1,5 metro. Isso, 1,5 metro de distanciamento. Nessa questão, Natália, até dos refeitórios, eu acho que até a doutora Luana que falou, porque é um ambiente que tem muitas pessoas reunidas e ali é fácil de se disseminar, né, a doença. Como é que a gente pode proceder, né, mantendo o distanciamento, esse distanciamento social, a questão da etiqueta respiratória, da higienização das mãos, não servir em self-service, tudo isso precisa ser respeitado. Mas como é que a gente pode lidar na questão mesmo do trabalhador em relação a esses intervalos? Porque às vezes os intervalos para as refeições, eles coincidem de vários empregados no mesmo horário, estarem indo para o refeitório, se alimentar. Como é que a empresa ela pode proceder com essa questão dos intervalos? Ela pode reduzir, ela pode diferenciar? Como é que a empresa ela pode se posicionar em relação a isso para que não haja uma aglomeração, mesmo com todas essas medidas? Separou as mesas, mantendo esse distanciamento, colocou álcool em gel, álcool para higienizar as mãos na entrada. Tem a questão do protetor salivar, tudo isso, mas como é que a gente pode proceder? Como é o que é que as empresas podem adotar em relação à questão em relação aos trabalhadores, para que não haja essa aglomeração nesses refeitórios? O principal é a questão do revezamento. É o mais fácil. É adequar os horários dos trabalhadores, colocar em grupos menores, de forma que eles consigam se organizar no refeitório, com o distanciamento correto, com todas as medidas que foram aplicadas na empresa. E a melhor opção, reduzir não, porque isso aí é uma modificação que ela não é permitida, e enfim, a CLT prevê isso, mas a melhor opção é a questão de revezamento. Ela pode ser alterado, desde que respeitado o período mínimo de intervalo entre a jornada, ele pode modificar. Eu tirava o horário de intervalo de 12 a 1 da tarde. Então, modifica, bota 12h30, ou de 1 às 2. Então, desde que não seja lesivo, desde que não tenha também essa questão, desde que não seja muito próximo ao horário que começou o trabalho. Digamos, eu não posso começar a trabalhar às 7 horas e ter um intervalo já de 8 horas da manhã. Não pode, isso também. Que isso aí já é previsto também na CLT. Então, mas aí por isso, a melhor opção é o revezamento, certo? Modifica o horário, faz de grupos, modifica os grupos e tudo mais. Para aquelas pessoas que têm mais liberdade, tem uma copa, não é um refeitório e tudo mais, e a empresa, o funcionário vai a hora que quer, bate o ponto na hora que tiver com fome, tem 1 hora, depois que bate o ponto e volta, e aí isso aí tem que ser controlado. Se não é horário pré-determinado,
a empresa tem que controlar. Não pode muita gente entrar, ó, aqui vai ter que ter um funcionário, vai ter que ter uma pessoa na porta da copa, do refeitório, controlando isso. Não pode se aglomerar, você tem seu horário de trabalho, do seu horário de intervalo que quiser, mas você não vai poder juntar muita gente aqui, não. Antes a gente gostava de conversar, ei, vamos combinar tal horário, agora não pode mais. Pelo menos por um bom tempo a gente vai abrir mão disso. Por um bom tempo a gente vai abrir mão disso. Certo. E aí, por causa do nosso tempo também, Natália, eu queria que você pudesse, a gente já está nos 10 minutos finais, como é que, em relação a... Porque essa portaria realmente ela é bem extensa e aí demandaria outras lives para a gente poder esmiuçar bem direitinho cada ponto dela. Mas, assim, em relação à questão do EPI, a gente sabe que existem, né, existem trabalhadores que já são acostumados a trabalhar com máscara, tudo, mas outros não, e agora vão precisar de trabalhar com EPIs específicos para o combate da Covid-19. E aí, como é que fica essa questão? Eu preciso utilizar uma máscara, eu preciso utilizar algum tipo de EPI no meu trabalho. O que é que eu faço? Eu, como empregado, tenho a obrigação de ter o meu próprio EPI ou o empregador ele é responsável por disponibilizar esse tipo de EPI para os seus funcionários? Tem coisa nessa portaria que a empresa ela vai poder proibir, e aí tem coisa que, como é exigido, a empresa tem que fornecer. As máscaras, por exemplo, é algo que a gente não está acostumado a trabalhar. Mas aí como vai ser um equipamento de proteção individual obrigatório, a empresa tem que fornecer. E tem que prestar atenção nas regras, assim como qualquer EPI, tem que prestar atenção nas regras da funcionalidade de toda EPI. Por exemplo, a máscara de algodão, o que é que a OMS determina sobre essa máscara de algodão, a máscara cirúrgica, descartável, quanto tempo ela tem de eficácia. Então, a empresa tem que prestar atenção em tudo isso e fornecer a quantidade necessária para ser eficaz. Então, a máscara cirúrgica, se eu não me engano, são 3 horas. Então, a cada 3 horas, os funcionários eles têm que receber uma nova máscara. As máscaras de algodão, elas têm que ser higienizadas corretamente. Então, o melhor seria nem que a empresa mandasse a máscara para casa, não, do funcionário. Que a empresa fosse... A portaria ela não fala disso. Mas aí aquela garantia que está tudo correndo certinho, melhor seria se a empresa fosse responsável pela higienização, inclusive das máscaras, aquelas de tecido, que é o que está sendo utilizado mais. Mas a empresa tem sim a obrigação, certo, de fornecer. E o que é interessante, por exemplo, tem função que a máscara já é um equipamento obrigatório. Então, às vezes é uma máscara específica. Quem trabalha com pó, com tecido, às vezes tem a questão de uma máscara específica, aí não é porque pode usar agora, por causa do coronavírus, uma máscara de tecido, que eu vou tirar a máscara específica e dar uma de tecido para o funcionário. Não pode ser também. A portaria, ela fala especificamente disso. Certo? Entendi, certo. E aí, a gente vai deixar a live salva, o pessoal estava perguntando aqui. E aí, em relação a esse EPI, também tem um tempo, né? Rosaline, ela foi comentando aqui que tem um tempo de troca, a depender do tipo de atividade que o empregado desenvolve, ao tempo para trocar, e aí o empregador precisa também estar atento a isso. Nosso tempo ele está se encerrando, infelizmente, Natália, para o Instagram não nos derrubar, né? Mas assim, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu tinha uma última pergunta, se você pudesse falar de forma bem breve em relação ao transporte. Mas já tem, Nath, também, porque agora são 3 horas no Instagram. Mas não que a gente vai passar as 3 horas, a gente está finalizando, de verdade. Eu não sabia dessa novidade, então vamos lá, né? Vamos. Então, aproveitando, eu queria que você pudesse falar, então, Natália, sobre essa questão do transporte. Quando o empregador ele fornece o transporte, como é que a gente pode... Como é que ele deve proceder, né? Às vezes a empresa disponibiliza um ônibus, alguma coisa. Como é que deve haver o procedimento para essa... Né? O que é que ele pode fazer? E aí, dentro desse contexto também, né, aí você faz os seus esclarecimentos finais para a gente poder também ir finalizando a live. E aí, né, que você possa... Em relação a esse transporte, como é que fica essa questão?
A questão do transporte são basicamente as mesmas regras parecidas de quem entra na empresa. Então, tem a questão do termômetro, a portaria ela fala da questão do termômetro, porque já ficou mais do que constatado que a febre é um dos sintomas mais característicos da Covid-19. Então, no transporte fornecido, que está sendo muito comum por causa da proibição de circulação dos ônibus do transporte público, muitas empresas elas têm fornecido. Então, se for qualquer meio de transporte foi fornecido pela empresa, o funcionário ele tem que estar ciente de quais são as medidas que são importantes para se tomar no transporte. Ele tem que ser monitorado com o termômetro, ele tem que fazer higienização, já tem que entrar no transporte, seja ele qual for, de máscara. Então, são praticamente as mesmas medidas de quem entra na empresa, de quem está iniciando um dia de trabalho na empresa. Praticamente as mesmas coisas, mas aí a empresa tem que ter específico orientação nesse sentido também, porque é importante ter medidas de segurança, inclusive no transporte. Só para a gente não perder essa pergunta de Flávio, interessante, o funcionário ele pode se recusar a atender um cliente que diga que é portador da Covid-19 ou se esteja com algum sintoma, sei lá, ele chega lá espirrando, você faz atendimento ao público, ele pode se negar, se recusar a atender essa pessoa? Eu acho que é algo que tem que ser orientado. É um dos pontos que tem que ser orientado para quem as empresas que ainda estão fazendo atendimento ao público. Primeiro que é uma situação chata, por exemplo, quem trabalha em farmácia. Então, a possibilidade da pessoa receber, do funcionário receber uma pessoa que ela pode estar com algum sintoma é grande. Então, conscientizar os funcionários que já que eles estão tomando todas as medidas necessárias, garantir ao funcionário que ele está trabalhando com todas as medidas necessárias para a proteção da saúde dele. Então, que não é necessário que ele se recuse a atender. Ele pode assim, se recusar, pode conversar com outra pessoa, talvez aí você... eu não posso... por exemplo, a portaria ela fala das pessoas que têm mais de 60 anos. Não necessariamente as pessoas... mas aí para a portaria, não necessariamente quem tem 60 anos tem que estar afastado do trabalho. Mas, por exemplo, algo a ser feito se é uma empresa que trabalha com o público, evita que as pessoas com mais de 60 anos trabalhem com o público, atendam o público. Então, o que a empresa tem que fazer é garantir que o funcionário ele esteja protegido de qualquer medida, protegido suficientemente a ponto de não precisar negar. Dizer, eu estou com todos os EPIs necessários de proteção à minha saúde, então ainda que essa pessoa espirre durante o atendimento, tenha algum sintoma, comente alguma coisa, eu vou estar protegido. E se for o caso, converse com o dono da empresa, gerente, a pessoa responsável e diz, essa pessoa veio aqui, eu atendi, ela está com esses sintomas, ela apresentou esses sintomas ou comentou comigo esses sintomas e eu prefiro me afastar um tempo e monitorar a minha saúde. E aí é questão de bom senso. É muito do que eu ia falar na questão da finalização dessa live. Tem que ter bom senso das duas partes. A empresa por ser responsável pelo empregado, mas todo mundo por ser responsável pela situação que estamos hoje. Então, a gente precisa voltar a trabalhar, a vida precisa seguir com cuidado. Com cuidado. Assim, a empresa precisa entender o lado do funcionário e precisa fazer de tudo para garantir. É bem difícil porque as empresas, a maioria estão numa situação difícil. Então, elas vão ter que investir na proteção à saúde ao funcionário. Mas é uma coisa que vale a pena. É uma coisa que vale a pena para a empresa aplicar e para o funcionário seguir, porque protege todo mundo e é a única forma, como eu já disse, a única forma hoje que a gente tem disponível para garantir que essa doença seja controlada até que se tenha uma vacina. Exato, isso não é algo específico de uma categoria, na verdade. É algo que todos precisam, desde dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, você precisa tomar essas medidas, né? E agora já apareceu aqui, realmente, Natália, o tempo está acabando, a gente só tem 20 segundos. Eu queria agradecer
a sua participação. Foi excelente aqui a nossa conversa. Obrigada. A gente, com certeza, vai ter outras lives aqui para tratar do assunto, porque é um assunto bem extenso, mas a gente agradece a sua participação e foi Obrigada, excelente. gente.